aula da noite de hoje é como funcionam as curas. Evidente que o tema cura é bastante complexo, então a pretensão aqui não é exatamente explicar os miúdos de como funciona a cura, mas dar uma ideia rápida, né, paliativa, para vocês enxergarem um pouco aquilo que Jesus já antecipou há muito tempo para nós, e que a gente vai ver a partir de agora. Para a gente começar a falar sobre cura, nós precisamos definir aqui um pequeno detalhe. Como as pessoas, no caso nós, enxergamos as curas? Principalmente as curas espirituais. Uma boa parcela das pessoas pensam que a cura espiritual acontece no passe de mágica. Eu tenho um problema, eu procuro um centro, eu procuro um médium, eu procuro uma benzedeira que seja, e o que acontece? Alguém faz alguma coisa e resolve o meu problema. Mas isso tudo acontece porque sempre houve uma difusão do conceito equivocado de milagres, onde nós achamos que é necessário um ser extraordinário, é necessário alguma pessoa com determinados dons específicos para cura. Isso não é tão verdade assim. O próprio Jesus lá atrás, ele já falou isso, né? Que em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Por que ele disse isso? Porque na época quando ele estava vivendo, as pessoas não tinham o conhecimento necessário para entender. Hoje nós temos este conhecimento necessário para entender como funcionam as curas e inclusive para fazermos a autocura, que é aplicar em nós mesmos. Evidente que isso não é tão direto se a gente não entende como isso funciona. Mas vocês vão ver que não é tão complexo a base disso tudo, ok? Então a pretensão aqui é tentar melhorar um pouco o entendimento de como funcionam as curas em 4 etapas. Vou tentar desmistificar um pouco esse assunto aqui nessas 4 etapas, tá ok? A primeira etapa, gostaria de falar aqui sobre a constituição do nosso corpo. É o primeiro item aqui que nós precisamos levar em consideração, né? Como funciona o nosso corpo? Todo mundo sabe, ou espero que saiba, que nós temos um corpo físico, né? Que é isso aqui que nós estamos enxergando, correto? Maior ou menor grau, todo mundo imagina que existe um espírito, correto? O que ainda não é, fora da literatura espiritualista, muitas vezes não é encontrado, é a definição do nosso corpo astral, ou da constituição do nosso corpo tendo uma série de níveis, de outros corpos mais sutis do que o físico. Então o que acontece? Nós temos aqui o corpo físico, nós temos o nosso espírito e nós temos um corpo astral, que é quem faz essa ligação entre o espírito e o físico. Então este corpo aqui ele é semimaterial, ok? Ele é um corpo bastante diáfano em relação ao nosso corpo físico. Mas aí vem a pergunta, fora da literatura espiritualista, espírita, o corpo astral existe mesmo? O que vocês acham? Dá para dizer que sim. Por que dá para dizer que sim? Porque tem este carinha aqui, esse cientista russo, Konstantin Korotkov, ele comprova a existência do que ele chama de corpo bioplásmico, que é o corpo astral, de fato. Então, cientificamente, ele consegue comprovar a existência deste corpo, tá? Inclusive, ele consegue chegar a um peso aproximado que é de 21 gramas, porque é um corpo bastante sutil, bem mais sutil do que o nosso corpo físico. E aqui tem uma imagem dele fazendo exatamente o quê? Mostrando como é um corpo físico em relação ao tratamento que ele faz, vocês já vão entender como funciona esse tratamento, como estava o corpo antes e energeticamente como ele ficou depois do tratamento. Vocês já devem ter, para tornar isso um pouco mais fácil de digerir, né? Vocês já devem ter enxergado, pelo menos, fotografias como essa, né? As fotos de Kirlian. Qual é o objetivo da foto? É exatamente mostrar o teu campo energético aqui, ó. É basicamente isso aqui é a ponta de um dedo fotografado. Então, aqui tem toda a energia e tem algumas falhas, né? Significa que não está tão fechado assim este dedo que foi fotografado. E outros experimentos como qual a vitalidade, né, de um alimento cru de um cozido. Percebam como ele perde bastante da sua energia em relação a isso. Então aqui são só alguns exemplos para falarmos sobre o quê? Para falarmos sobre a composição do nosso corpo e a energia que nós temos através do nosso corpo. Esta é a primeira etapa. Então a gente entendeu um pouquinho melhor sobre como funciona o nosso corpo. A segunda etapa é a influência dos pensamentos. Ok? Quem acha aqui que pensar só fica dentro da própria casinha, né,
tem problemas ao pensar isso, tá? Porque exatamente o pensamento é a chave de todo o processo, da nossa vida inclusive, tá? Qual é a influência dos pensamentos? Vamos trazer aqui o nosso corpo, vamos separar, em termos de ilustrativos, né? O nosso corpo físico e o nosso corpo astral. Perfeito? Sempre quando eu penso qualquer coisa, né? Vamos pensar neste caso aqui, falar mal de alguém, o que acontece? Toda essa energia de todo o pensamento que eu tenho de raiva, de ódio, de falar mal de alguém, ou de pensar mal de alguém, o que acontece? Vai para o nosso corpo astral. Então o corpo astral acumula todas essas energias negativas. É basicamente isso mesmo, ele acumula mesmo, tá? E com o tempo, o que vai acontecer? Voltando aqui, a desarmonia, ela vai aumentando ao longo do tempo. À medida que nós vamos pensando mais e mais e mais, essa energia vai se acumulando, ela vai se condensando, que é reflexo dessa carga energética negativa que nós mesmos proporcionamos, né? E com o tempo, evidentemente, o corpo físico absorve e começa a gerar alterações na sua fisiologia. Então aquilo que só estava no corpo, né, do nosso corpo astral, passa aos pouquinhos para o nosso corpo físico. E aqui entra a origem das nossas doenças. Isso aqui vai afetar o quê? Vai afetar o nosso sistema nervoso, começa a afetar o nosso sistema cardíaco, imunológico, o digestivo, o endócrino. Então, boa parte das doenças, ou boa parte das desarmonias que nós temos nesses sistemas são causados por problemas psicológicos, dá para chamar desta forma. Ok? A terceira etapa tem a ver com as nossas sensações, com os nossos sentimentos, não sensações. Ok? O corpo reage a cada uma delas de forma diferente. A cada sentimento, nós temos uma reação do nosso corpo. Também tem um estudo que trata bastante sobre isso, as áreas do nosso corpo que são ativadas por sentimentos. E aqui tem um mapa, né, que ilustra a cor mais amarela é mais onde está ativo, e a cor aqui preta onde não é tanto ativo, e a parte azul é onde realmente não tem atividade nenhuma. Então, em sentimentos como o orgulho, por exemplo, olha as áreas que são ativadas quando eu sinto orgulho. Olha as áreas que são ativadas no nosso corpo quando eu sinto raiva. E quando eu sinto ansiedade, aquela popular bolha que tem no peito, né? Não é à toa. Tá? Passei aqui demais. E se a gente olhar essa imagem, os pontos que são ativados são os prováveis áreas para desenvolver problemas. Porque é onde elas estão sendo ativadas, onde elas estão sendo atingidas. Então não é à toa que quando eu sinto raiva, me dói o peito, me dói a cabeça, os dentes, inclusive as mãos, se as pessoas tremem quando sentem raiva. Vocês acham que isso é à toa? Não. Exatamente por isso, tá? Os nossos sentimentos comandam de forma geral o nosso corpo físico. Quando eu sinto medo, quando eu sinto a depressão, veja que é a ausência total de atividade, e sinto tristeza. Por outro lado, quando eu sinto amor, olha como o corpo fica ativado. E mais ainda, quando eu sinto a felicidade verdadeira dos pés à cabeça. Vê a diferença entre os tipos de sentimento e como eles reagem no nosso corpo. Isso significa, então, dizer que sentimentos bons fortalecem a saúde. Tem alguma novidade aqui? Acho que não tem nenhuma novidade para ninguém aqui, né, em relação a isso. Mas é bom a gente estar sempre cuidando disso. Assim como é verdadeiro também dizer que sentimentos ruins favorecem o quê? As doenças. Acho que todo mundo já sabe disso também, né? A última etapa aqui, que é a cura e a autocura. Como é que funciona a cura e a autocura? Para a gente entender cura e autocura, nós precisamos entender deste fenômeno aqui, que é a emissão fluídica. Aqui é uma cena do filme Nosso Lar, né? Onde está sendo energizado aqui o André Luiz com um problema. Então veja que ele está fazendo o quê? Uma emissão fluídica. Com a imposição das mãos, né? A energia verde é para ilustrar essa emissão fluídica. Até o momento onde ele consegue realizar aqui o processo. O que quer dizer a emissão fluídica? Que é o processo básico da cura. Essa emissão fluídica é simplesmente
o que faz a coisa toda acontecer. Ok? Essa emissão fluídica, né, quando a gente fala de terapêutica espiritual, quando nós temos problemas simples em estágios iniciais, as energias curativas que são direcionadas, né, essa emissão fluídica, pode sim eliminar o problema, quando é simples e quando está em estágio inicial. Ok? Elas eliminam de fato os problemas. Então, separando aqui, quando nós temos alguma desarmonia no nosso corpo, a partir do momento que existe uma emissão fluídica, sim, ele pode destrinchar isso, ele pode de fato resolver o problema, porque ele ainda não chegou no corpo físico, ok? E onde é que nós encontramos essas emissões fluídicas? Né? Onde é que a gente tem acesso a elas? Bom, nós temos acesso a elas nos passes, no reiki, na cromoterapia, na fluidoterapia, na homeopatia, na apometria e muitos outros guias da vida. O que isso significa? Que cada um de nós pode fazer isso, não precisa ser alguém especial. A partir do momento que tu tem cuidado com o seu pensamento, você mesmo pode fazer isso. Não é necessário estar no lugar ou fazer ou ir até alguém que tenha conhecimento total sobre isso. Ok? Isso está, a emissão fluídica é só pensamento. Basicamente é isso que acontece. Mas, por exemplo, quando vocês estão aqui num dia como hoje, vocês vão estar recebendo passes. É essa emissão fluídica que está acontecendo. Uma descarga conosco, que é, de certa forma, deletéria, que é ruim, hoje vai desaparecer daqui. A questão é que nós não conseguimos manter isso por muito tempo, essa harmonia. Este é o grande problema, porque nós não controlamos o nosso pensamento. E amanhã a gente já volta a pensar coisas ruins, volta toda aquela energia, aquela carga magnética volta para a gente. Isso em problemas simples, ok? Agora, em problemas complexos ou estágios avançados, essa terapêutica, né, essas energias curativas direcionadas, elas não resolvem, mas elas atenuam o problema, porque é mais complexo. Então, se a gente separar, estamos enxergando aqui os problemas, né, já chegou no corpo físico, quando eu faço uma emissão fluídica, não resolve, mas atenua. Seguramente atenua, tá? Porque, como a gente já viu, este problema já chegou no corpo físico. Então, quando a gente vai falar o seguinte, além de passes, reiki, cromoterapia, fluidoterapia, homeopatia, apometria e o que mais for tratamentos nesse gênero, também pode ser recorrido a cirurgias espirituais, que também colaboram, que o processo também ajuda, ok? Mas, além disso, quando o problema é complexo e chegou no corpo físico, nós temos que tratar o corpo físico com o quê? Temos que fazer exames, temos que fazer avaliações, temos que recorrer aos medicamentos e assim por diante, e se necessário, às cirurgias físicas. Porque o corpo nosso é físico e ele precisa de um tratamento físico para resolver isso, ok? Então, de forma geral, a gente vai precisar usar a medicina convencional para tratar o corpo físico e nós vamos precisar da terapeuta espiritual para tratar o corpo astral. Vocês enxergam como nós somos um agregado, onde nós temos o corpo físico e outros corpinhos mais? Não adianta tratar só um, a gente precisa tratar o todo. A gente precisa ter essa visão holística, essa visão mais ampla do que nós somos. E é evidente que tudo isso só vai funcionar se nós tratarmos a mente, porque ela é o originador de tudo. Ela é o fator-chave quando a gente fala de saúde ou fala de doença. Ela é o fator determinante. A mente controla tudo. Para ilustrar aqui, para a gente encaminhar já aqui para o final, no livro A Gênese, no item 31, no capítulo 24 aqui, nós temos curas. Tem um trechinho que fala sobre isso. Ó. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, doente, por uma molécula sã, sadia. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Ok? Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então aqui é só para ilustrar o que a gente viu até agora, um trechinho muito simples, resume como funcionam as curas, ok? Então, para a gente fazer um resumo aqui do que a gente viu até agora,
dá para dizer o seguinte, etapa 1 aqui, né, o que é importante ressaltar, vigiar o pensamento. O popular, orai e vigiai. Porque as emoções, elas afetam os nossos corpos diretamente. Isso é a primeira coisa que nós temos que cuidar. A segunda coisa que nós temos que cuidar é sobre as doenças. A origem é no corpo astral. Vamos, evidentemente, tirar aqui aquilo que eu dou um soco em algum lugar e quebro a mão. Evidente que isso não tem origem no espiritual, a não ser minha burrice, literalmente, né? Mas a origem dos problemas nossos praticamente é sempre no lado espiritual, é sempre psicológico. E a terceira etapa aqui é tratar cada problema segundo a sua natureza. Se eu tenho problemas que não estão no corpo físico ainda, como uma ansiedade, por exemplo, eu tenho que tratar o quê? O espírito, eu tenho que tratar, de fato, psicológico disso. A partir do momento que isso já está no meu corpo físico, que eu já sinto uma gastrite, por exemplo, eu tenho que tratar físico. Então, eu sempre tenho que ter essa definição de, segundo a sua natureza, tratar cada um dos seus problemas. Ok? Às vezes não, é bastante comum tu ter que tratar os dois, e é assim mesmo. É assim que funciona. Ok? Para a gente finalizar, você já deve ter ouvido essa frase aqui, né? De mente sana, in corpore sano, significa mente sã, corpo são. Essa frase aqui tem mais de 3.000 anos. Não é à toa. Porque muito tempo já se enxerga isso. Nós ainda é que somos um pouco chamados de tapados, né? Porque isso aqui está no nosso dia a dia. Eu acho que eu não falei nenhuma novidade aqui para vocês hoje. Mas por que a gente continua ainda com esse tipo de doença? Porque a gente não se controla. Nós ainda não temos o hábito de estudar, de ler, né? De fazer essas coisas que nos elevam. Ok? Isso ajuda muito no nosso dia a dia. Outras referências aqui, Agonia das Religiões, do Herculano Pires, tá? Tem um capítulo só sobre a cura divina, que não é tão divina assim. Emmanuel, do Chico Xavier, né? Que fala sobre a saúde humana, tem um capítulo também falando sobre isso. Dos hippies aos problemas do mundo, do Chico Xavier, tem Auxílios e Curas, também tem um capítulo. São só 3 referências aqui, 4 com a Gênese, mas esse é um assunto muito comum. Tem livros como A Fisiologia da Alma, A Alma da Medicina, enfim, tem uma série de livros para quem quiser entender um pouco mais sobre exatamente o processo de cura e autocura. Ok? Espero ter... São breves pinceladas, mas acho que fica tranquilo para todo mundo entender um pouco que saúde ou doença está na nossa mão, mais especificamente na nossa cabeça, tratar tudo isso. Ok? Convido a todos então agora para receber as lições fluídas.